Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus, coisa maravilhosa, né? Esse Café com Fé e Confissão. Lembrando que hoje nós teremos culto lá em Jaraguá do Sul, culto de oração do Espírito da Fé. Vai lá congregar com a gente, tem sido uma bênção, estamos crescendo, aumentando. Leve uma pessoa convidada, seja abençoado, aleluia. E ontem nós tivemos o culto, né, no Verbo da Vida Blumenau, culto de oração da fé também, com a ministra Patrícia, mulher do pastor Renato, ministrando, uma coisa maravilhosa, coisa boa, coisa maravilhosa. E também lembrando que eu estarei em Piraí, quinta e sexta-feira, falando sobre vida de fé e prosperidade. Amém? Vai ser muito bom. Leve pessoas convidadas lá no ponto de reunião dos irmãos do Verbo da Vida de Piraí. Pastor Marcelo está nos ajudando lá, com a irmã Cida, pastor Robson, são uma bênção, graças a Deus. Aleluia. Então, por que Jesus comparou a falta de perdão à amoreira preta? Aleluia, né? Nós precisamos entender algumas coisas a respeito dessas coisas para que nós possamos realmente, verdadeiramente, né, ter algumas noções. Em Lucas 17:6, Jesus trouxe uma imagem extremamente vivida dos efeitos perversos da falta de perdão. Ele também disse aos seus discípulos como se livrar da falta de perdão neste versículo. E ele disse isso: se tiveres fé com um grão de mostarda, aleluia, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Note que ele comparou a falta de perdão da qual falou no versículo 1 e 5, em uma amoreira preta. Antes de discutirmos como arrancar a falta de perdão, vamos primeiro ver o que Jesus usou, porque ele usou a amoreira preta nesta ilustração. Amém? Vamos ver por que ele fala da amoreira preta. Podia falar de outras amoreiras, mas ele falou da amoreira preta. Aleluia! Por que ele não usou uma ameixeira, uma figueira, uma parreira de uva, uma macieira, uma laranjeira? Houve algum motivo em particular para que ele usasse a amoreira preta para simbolizar a falta de perdão. Aleluia. Então, fatos importantes sobre a amoreira preta. Aleluia. Considere esses fatos sobre a amoreira preta e você entenderá por que Jesus, aleluia, usou como símbolo da falta de perdão. Não há dúvida que Jesus escolheu a amoreira preta por causa dos seguintes fatos. Número 1. No Egito e no Oriente Médio, a amoreira preta dava a madeira preferida para a construção de urnas, de caixões. Olha que coisa interessante. Caixões, basta pensar nisso. A árvore que era mais comumente usada para fazer caixões foi usada no exemplo de Jesus deu para descrever a amargura, ressentimento e falta de perdão. Então, quando eu estou segurando falta de perdão, estou trazendo para mim amargura raiz, eu estou construindo um caixão. Eu vou deitar nele a qualquer momento. Aleluia. Crescia rapidamente essa madeira. Amém? Né? E ela tinha grandes utilidades para fazer caixões. Crescia em muito tipo diferente de ambientes, tornando-se facilmente acessível. Crescia em melhor condições secas, tornando fácil o crescimento mesmo em condições climas ruins. Sua madeira era muito durável, uma qualidade desejada para a fabricação de caixões. Essa amoreira preta, ela crescia em qualquer lugar. Ela não tinha problema com seca, com molhado, seja o que for. A amargura, se ela entrar no teu coração, ela cresce mesmo. Ao dar uma olhada naquilo que nós acabamos de falar, entendemos que Jesus comparou a amoreira preta à falta de perdão, assim como a amoreira preta. A falta de perdão cresce muito rapidamente. Não demora muito para que a falta de perdão saia do controle, ficando tão grande que começa a tomar o lugar onde é plantada, nesse caso, no nosso coração. A falta de perdão cresce em todos os ambientes, não importa onde uma pessoa vive e onde ela está, como ela é na sua cultura, ou no nível da sociedade que ela pertença. A falta de perdão cresce nos corações humanos e em todos os lugares, é universal. Aleluia. A falta de perdão cresce melhor em condições secas. Aleluia. A falta de perdão prospera onde existem condições espiritualmente secas.
onde não há arrependimento, nenhuma alegria, nenhum fruto do Espírito, é aí que a falta de perdão cresce e floresce. A falta de perdão vai enterrar aquele que não se livrar disso. O fato da amoreira para ser usada para construir caixões nos diz que a falta de perdão vai nos enterrar mais rapidamente do que qualquer outra coisa. A falta de perdão é usada por Satanás para nos colocar a 7 palmos debaixo do chão. Ela não só opera a morte em nossos corpos físicos, mas também mata a nossa vida espiritual e nos torna espiritualmente sem vida. A amoreira preta tem uma estrutura de raiz muito grande e profunda. A amoreira preta tem uma estrutura radiculares mais profundas de todas as árvores no Oriente Médio. É uma árvore robusta que cresce até uma altura de 9 metros ou mais. A amoreira preta é muito difícil de matar, porque suas raízes são muito profundas. Mesmo cortar a árvore até a sua base não garante a sua morte, porque as raízes escondidas no fundo do solo continuam a forçar o caminho até a superfície para produzir nova vida outra vez. Não é de admirar que Jesus tenha usado essa árvore como um exemplo de falta de perdão. Como a amoreira preta, a falta de perdão deve ser enfrentada, atacada até as raízes. Caso contrário, ela continuará. Repetidas vezes, saindo e brotando. Suas raízes descem profundamente na alma humana e somente o arrependimento genuíno pode destruir essas raízes para que elas parem de crescer de novo. A amoreira preta produz frutos amargos. A amoreira preta tem uma aparência muito semelhante, aleluia, ao fruto que as outras árvores produzem. Parece o mesmo, idêntico. No entanto, o fruto da amoreira preta é extremamente amargo. O fruto da amoreira preta parece tão delicioso quanto o figo, mas quando saboreado é muito amargo e desagradável. Os figos eram caros nos tempos do Novo Testamento, de modo que as pessoas mais pobres comiam o fruto da amoreira preta como substituto do figo. No entanto, o fruto da amoreira preta era tão amargo que não podia ser consumido inteiro. Tinha que ser machucado, moído, um pouco de cada vez, para que a pessoa pudesse comer e mastigar. Aleluia! Assim como o fruto da amoreira preta, a falta do perdão é amarga, extremamente intensa e picante. A maioria das pessoas mastiga seus sentimentos de amargura e a falta de perdão por um longo tempo. Eles mordiscam a ofensa por um tempo, então, para digerir o que comeram. Então começaram a mordiscar novamente, dando uma pequena mordida depois uma da outra. À medida que essas pessoas pensam, meditam sobre a ofensa percebida, internalizam seus sentimentos amargos em relação às pessoas e às pessoas que as ofenderam. No final, o fruto amargo é azedo da falta de perdão e torna azeda e amargas também. Além disso, assim como as pessoas mais pobres eram as que comiam a fruta da amoreira preta, aqueles que orbitam e meditam constantemente em todos os erros cometidos contra eles também estão ligados a todo tipo de pobreza. Certamente essas pessoas se tornaram espiritualmente pobres, pois constantemente mordem essa fruta amarga. Mas também estão frequentemente derrotados, deprimidos, doentes e financeiramente pobres. A amoreira preta é polinizada por vespas. A amoreira preta é polinizada quando uma vespa gruda o seu ferrão bem no coração da fruta. E a picada da vespa inicia o processo da polinização. Portanto, a amoreira preta e seu fruto não pode ser reproduzido sem ela. Isso me faz pensar, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que eu vi as pessoas dizerem: lamento, mas eu fui picado pela inveja, fui picado pelo maltrato, fui picado pela ofensa. Aleluia, aleluia. Isso significa que aquele machucado não sarou. E ele vai trazer uma amoreira preta. É possível que as pessoas tenham sido picadas por uma situação especialmente projetada pelo diabo para polonizar seus corações e almas com uma falta de perdão. A vespa de Satanás chegou até elas. Se você mantiver seu coração livre das ofensas, o diabo não pode produzir um fruto sujo dentro de você.
Melhor maneira de evitar o efeito destrutivo da falta de perdão em sua vida é determinar, em primeiro lugar, que você nunca ficará ofendido. Se você mantiver o ferrão dessas vespas longe do seu coração, nunca terá de arrancar uma enorme árvore de amargura pelas raízes. Que coisa maravilhosa esse assunto do café com fé e confissão. Fica óbvio que Jesus usou a amoreira preta nessa ilustração de falta de perdão, amargura, e fornece a Satanás um caixão perfeito para enterrar, aleluia, a eficácia da vida espiritual daqueles que não conseguem perdoar. Suas raízes crescem rapidamente e penetram profundamente para dominar sua mente e suas emoções. De fato, todas as áreas da nossa vida, finalmente. O fruto amargo que ele produz é um lanche ideal para se modiscar, ficar falando sempre, repetindo, lembrando, moendo. Quando se escolhe manter a ofensa e permanecer na pobreza espiritual material, provavelmente estamos fazendo o nosso caixão. Mas agora que os problemas foram identificados, eu e você entendemos, aleluia, que o melhor é poder se livrar da amargura, do ressentimento e da falta do perdão em nossas vidas. Meu irmão, deixe passar, perdoa, se acerta com teu irmão. Aleluia. Não use a justiça própria, use a justiça de Deus. A minha oração é que os seus olhos espirituais sejam abertos e seu coração seja injetado o sangue de Jesus e o amor do nosso Pai Todo-Poderoso, para suportar as ofensas, perdoar e deixar passar. Um bom dia, Pastor Beto Fernandes, que te ama. Tomos fora da figueira preta, amém, queridos?